Quando confessamos no credo apostólico que cremos no Espírito Santo, então a própria fé que professamos é obra deste Deus que trabalha em nossa vida de um jeito poderoso e oculto. Se você neste momento está participando desta pregação pela internet e busca a palavra de Deus com atenção, vontade e alegria, então isto é obra do Espírito Santo. Se você está triste, sem esperança e angustiado, então tenha certeza também disto. O Espírito Santo, neste momento, quer trazer ao seu coração alegria, certeza e coragem para enfrentar as dificuldades. Foi isto que aconteceu na vida dos discípulos naquele dia de Pentecostes, e é isto que acontece sempre em nossa vida quando ouvimos a palavra de Deus. Por isso lhe convido para receber as bênçãos deste Deus Consolador, Deus único e verdadeiro, junto com o Pai e o Filho. Estimados irmãos e irmãs no Senhor, de coração sincero, vamos nos aproximar de Deus e confessar todos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o seu perdão e amor. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. A leitura escolhida para essa semana encontramos no Salmo 25, 1 a 10. Pedido de ajuda e proteção. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota.
não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Deus repousa em mim, e eu oro como rei Davi. Eu oro como rei Davi. Eu oro como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como rei Davi. Eu louvo como rei Davi. Eu louvo como rei Davi. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A história de Pentecostes está registrada em Atos, no capítulo 2, onde Lucas escreve o seguinte: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo
com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. O texto bíblico segue narrando os acontecimentos deste dia tão importante para nós cristãos. Depois lemos que muitos judeus que estavam em Jerusalém e que não falavam mais a língua materna, o hebraico, ouviram o evangelho em sua própria língua pelo poder do Espírito Santo. Diz então o texto de Atos que Pedro fez um sermão para explicar o que estava acontecendo. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Depois de Pedro lembrar a profecia de Joel e fazer um belo sermão, quase 3.000 pessoas foram convertidas. Este mesmo Espírito Santo nos levou à fé em Jesus e nos enche de amor para testemunhar a nossa fé e praticar a vida cristã. O Santo Evangelho para o dia de hoje está registrado em João, capítulo 7, versículos 37 até 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Uma notícia muito triste e ao mesmo tempo muito chocante chamou a atenção de todos nessa semana. Uma mãe matou o próprio filho de 11 anos. Aconteceu numa cidade gaúcha e lembra outro crime que aconteceu também aqui no Rio Grande do Sul. Crimes, assassinatos, violência, isso a gente ouve todo dia. E são notícias que nem causam tanta surpresa. Mas quando uma mãe mata o próprio filho, nem existem palavras para expressar o horror e o espanto. O amor de uma mãe, a gente sabe, é muito grande. É um amor maior do que o amor de um pai ou de qualquer outro. Podemos até dizer que só o amor de Deus é maior que o amor de mãe. Aliás, quando Deus fala do seu amor por nós, seus filhos, e diz que Ele nunca vai nos abandonar, Ele faz uma comparação bem interessante. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Palavras que estão em Isaías 49, versículo 15.
Infelizmente, isso acontece, mães estão deixando de amar seus filhos. E isto vem confirmar que o mundo precisa urgentemente do amor de Deus. Na verdade, o mundo precisa do Espírito Santo. Quando tanta coisa ruim vem acontecendo nas famílias e na sociedade em geral, é porque os sinais dos tempos estão revelando aquilo que Jesus alertou, que nos últimos tempos o amor iria esfriar. É preciso, então, aquele milagre que aconteceu no dia de Pentecostes, quando chamas de fogo do Espírito Santo queimaram na cabeça e no coração daqueles discípulos. Desde aquele dia, o amor de Deus, que não abandona os seus filhos e filhas, desde aquele dia de Pentecostes, este amor do céu começou a se espalhar de forma mais intensa através do poder do Espírito Santo. É claro que o amor de Deus já estava presente no mundo antes daquele dia, conforme descrito no livro de Atos. O amor de Deus estava presente no mundo desde a criação do ser humano. E mesmo quando o ser humano rejeitou o Criador, preferindo acreditar nas mentiras de Satanás, mesmo assim o amor de Deus pela humanidade não deixou de existir. Aliás, isso quem diz é Davi, no Salmo 25, conforme o culto desse dia de Pentecostes. Nós conhecemos os muitos e graves pecados deste rei de Israel, mas quando Davi implora, esquece os pecados e os erros da minha mocidade, ele clama com o coração arrependido, mas também clama na certeza do perdão. Tanto que ele diz, os que confiam em Deus não sofrerão a vergonha da derrota. E por que Davi expressa essa confiança no amor de Deus? Aliás, como está a tua confiança no amor de Deus? Tens certeza de que nunca mesmo Deus irá te abandonar? Davi tinha certeza de que Deus nunca iria abandoná-lo, porque o Pentecostes já tinha acontecido na vida dele. Quando Davi diz nesse Salmo 25 que Deus ensina a viver de acordo com os caminhos dele, isto é obra do Espírito Santo. Quando Davi pede aos céus para viver de acordo com a verdade de Deus, então isto vem confirmar o que Jesus mais tarde diria, que o Espírito Santo é o Deus da verdade. E qual é esta verdade de Deus? Certamente não é a verdade deste mundo cheio de mentiras. A verdade de Deus é uma só e ela está na Bíblia. É, portanto, através da Bíblia que o Espírito Santo ainda hoje nos guia no caminho da verdade. Não é por nada que este salmo foi escolhido para ser um introito deste dia tão especial na vida da igreja, que marca a descida do Deus Auxiliador, isto 10 dias depois, quando o Deus Salvador subiu para sentar-se à direita de Deus Pai. É o Deus triuno, que tudo faz em amor aos seus filhos e filhas, a ti e a mim. Também é importante lembrar que Davi escreveu muitos outros salmos registrados na Bíblia, unicamente porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Quem diz isto é Pedro, que foi testemunha do Pentecostes. Na sua segunda carta, ele escreve que pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Ele está falando de Davi, de todos os escritores que Deus usou para escreverem os 39 livros do Antigo Testamento, bem como os 27 do Novo Testamento. E quando hoje ouvimos a profecia de Joel, que fala a respeito da vinda do Espírito Santo, profecia citada inclusive por Pedro no seu sermão registrado em Atos, então percebemos a grandiosidade do amor de Deus. Um amor presente mesmo diante do desprezo e da descrença das pessoas daquele tempo. O mesmo desprezo e a mesma descrença nos tempos de hoje. Isto é obra do Espírito Santo, amar
mesmo quando este amor é rejeitado. O amor de Deus, mesmo quando o amor dos homens não chega até os céus. Joel foi chamado por Deus para dizer que o povo de Israel, ou dizer para o povo de Israel, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Ele profetiza que Deus vai derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. E assim, quando elas pedirem ajuda ao Senhor, elas poderão ser salvas. Mas essas pessoas que viveram uns 900 anos antes do Pentecostes, do Novo Testamento, elas já podiam receber as bênçãos deste dia. E que bênçãos, que coisas boas eram estas? As mesmas que nós hoje recebemos quando nos arrependemos de nossos pecados. O perdão que Deus oferece através de Jesus. É isso que Jesus diz no Evangelho: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. O evangelista João, que narra essa história, diz que Jesus estava falando do Espírito Santo. Interessante, se no Pentecostes o Espírito Santo é comparado com fogo, aqui Jesus o compara com a água. O fogo purifica, a água da vida. E é isso que faz o Espírito Santo através do batismo e da palavra. Purifica as pessoas dos seus pecados e oferece vida por meio do Senhor Jesus. Estimado irmão, estimada irmã, vivemos num mundo que precisa urgentemente do Espírito Santo. E quando ouvimos notícias de tanta maldade, crueldade, falta de amor, como esta da mãe que matou o seu filho, é preciso dizer que ninguém neste mundo é pior nem melhor que ninguém. As maldades tão chocantes praticadas pelas pessoas fazem delas merecedoras do castigo e da ira de Deus. Mas sempre é bom lembrar que ninguém neste mundo merece o amor de Deus, porque todos são pecadores. Quando o assunto é pecado, não existe diferença entre matar e odiar diante do justo e santo Deus. Foi Jesus mesmo quem disse, ao tratar deste mandamento, não matarás, quem odiar o seu semelhante já é merecedor do inferno. Por isso, mesmo quando uma mãe mata o seu próprio filho, é preciso guardar as pedras antes que Jesus diga: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Isso é bom que esteja sempre em nossa memória quando buscamos o amor de Deus. É isso que Davi lembra, inclusive, no Salmo 25, que Deus guia os humildes no caminho certo. Aliás, a humildade é outra obra do Espírito Santo, um dos frutos que Deus coloca no coração daqueles que reconhecem que o perdão dos pecados é algo imerecido. Um presente que vem de graça pelo sacrifício de Jesus na cruz. Um presente que vem do Pentecostes. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Espírito Santo, que junto com o Pai e o Filho, és o único Deus eterno e verdadeiro. Diante de Ti chegamos nesta oração com o coração cheio de fé, graças ao Teu poder. Te agradecemos por continuares com Teu poder sobre nós e toda a Igreja, através da palavra e dos sacramentos. E mesmo quando nestes momentos não podemos estar congregados de forma presencial na Igreja, Te louvamos porque Tu vens a nós pela palavra e nos congrega numa só fé e alimenta nossa esperança no amor revelado em Jesus. Por nossa própria razão ou força, bem sabemos, não podemos crer em Jesus nem viver a fé através das obras de amor. Por isso te rogamos, ilumina a nossa vida com os Teus dons e nos capacite a entender corretamente a vontade de Deus, revelada nas páginas da Bíblia. Ajuda-nos a compreender a gravidade dos nossos pecados e, arrependidos, enche-nos de confiança no perdão que vem de Jesus.
entra em nosso coração com a tua força, para nos alegrarmos sempre na salvação e na vida eterna. E da mesma forma como vieste aos discípulos naquele dia de Pentecostes, dá-nos entusiasmo e coragem para testemunhar o Evangelho. Abençoa a tua igreja no mundo, ó Deus Consolador, para que os cristãos sempre permaneçam na verdade e assim cresçam nas obras de amor e de serviço a todas as pessoas neste mundo que tanto precisam da salvação. E quando Cristo vier e com teu poder, ó Espírito Santo, os mortos ressuscitarem, dá a nós e a todos os cristãos a vida eterna, para finalmente vivermos as bem-aventuranças do Pentecostes. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós
pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os teus guiados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós